E aí pessoal, eu sou Augusto Salgado, professor e cientista social, e vamos falar de trabalho vivo e trabalho morto. Bem-vindos ao Salgado Social. Continuando a série do Capital, iniciamos agora a seção 3, a produção do mais valor absoluto. Capítulo 5, o processo de trabalho e o processo de valorização. O Marx vai olhar para o consumo da mercadoria trabalho para gerar mais valor, como processos orientados a um fim, ou seja, uma produção de uma mercadoria. Pensando apenas no modo de produção capitalista. O Marx inclusive deixa claro em vários momentos que a análise que faz não se aplica a outros modos de produção. Essa ideia de uma ação com um objetivo que se tem em mente, um objetivo ideal, não no sentido de ser perfeito, mas de se chegar naquilo que se pensou. E, para atingi-lo, é necessário sacrifícios de tempo e recursos, e pode inclusive aprisionar o ser humano dentro desse projeto. Enfim, essa passagem gera algum ruído na análise do Marx, parecendo que ele é um idealista, mas eu entendi que é mais no sentido de planejamento que no sentido de idealismo. Contudo, eu não vou entrar nessa discussão, saibam que ela tá aqui, porque senão o vídeo vai ser só sobre isso, e na moral, acho que eu não tenho cacife para discutir os intérpretes e as críticas do Marx. Não vou me meter nessa treta, vamos continuar. O Marx coloca que para o trabalho ser possível é necessário o trabalho prévio. Os meios de produção precisam ter sido produzidos. Mais que isso, a própria matéria-prima exige trabalho prévio, nem que seja apenas a coleta e o transporte. Mas, olhando para os meios de produção, para produzi-los, outros meios de produção foram necessários. E aqueles anteriores exigiram outros mais antigos, e mais antigos, possibilitando uma regressão até as ferramentas mais rudimentares de produção. Mas como os meios de produção são determinantes para a capacidade de produção material de um certo contexto histórico, de um certo momento, sendo centrais para a vida social, política e econômica, o Marx propõe que se diferencie as épocas históricas de acordo com seus meios de produção. O ponto não é o que é produzido, mas sim como é produzido. Essa é uma proposta central do chamado materialismo histórico, que é uma abordagem metodológica fundada pelo Marx e pelo Engels. A ideia aqui é a estrutura econômica ser a base de toda a vida social e política, que as sociedades e os momentos históricos podem ser categorizados de acordo com o seu modo de produção. A historiografia marxista vai iniciar sua análise partindo da economia. Sabe quando você pega uma apostila, um livro de história, e a primeira coisa descrita sobre aquele momento ou aquele povo são os aspectos econômicos? Então, é uma abordagem materialista. Vamos olhar o Egito? Modo de produção asiática. Vamos analisar o Brasil colonial? Economia escravista, Idade Média, feudalismo, e etc, etc, etc. O Marx coloca que para transformar o nosso meio, aquilo que existe ao nosso redor, precisamos transformar a nós mesmos. Dessa forma, ao alterarmos os meios de produção, alteramos a nós também. Acontece que a historiografia brasileira é predominantemente materialista, principalmente devido ao fato de que a fundação da USP partiu de uma missão de professores franceses, que é uma academia muito materialista também, ainda mais naquela época. O que não significa dizer que nossa historiografia ou que a USP é esquerdista, tá? O materialismo histórico é um método de análise extremamente eficiente. Não reduz o método ao seu autor, não reduz o materialismo ao Marx e não reduz o Marx ao socialismo. É uma forma muito simplista de ver a realidade e demonstra falta de capacidade de aprofundar em um assunto. Vai ver meu vídeo sobre ideologia, vai estar linkado aqui e o link aqui embaixo. Enfim, temos aqui no Capital uma alusão ao materialismo histórico e uma justificativa de seu uso. E assim, gente, o Marx usa o materialismo e chega em conclusões deterministas, o que é bem zoado. Já falei que determinismo é ruim, veja o vídeo que eu explico porque que determinismo é uma furada. O vídeo aqui em cima também, o link aqui embaixo. Mas esse mau uso da ferramenta não torna a ferramenta ruim. Na verdade, o materialismo histórico como ferramenta é muito bom. Inclusive, é uma das principais contribuições do Marx às ciências humanas e sociais. Enfim, voltando ao livro, o trabalho então incorpora no objeto qualidade imóvel. Inclusive, os próprios meios de produção são o valor de uso criado pelo trabalho anterior. Temos então que matéria-prima e meio de produção são também fruto de trabalho e, por isso, valor. O capitalista precisa desembolsar capital para obter e submetê-los ao trabalho do trabalhador, para assim gerar mais valor. Dessa forma, temos três mercadorias envolvidas no processo de produção: a matéria-prima, os meios de produção e a força de trabalho. A força de trabalho que irá alterar a matéria-prima por meio dos meios de produção. Nesse sentido, qualquer desperdício desses três ingredientes significa ao capitalista perder
dinheiro. Qualquer mau uso é uma ameaça para a sua acumulação, seja o mau uso da matéria-prima, que pode estragar, seja das máquinas, que podem enferrujar, ou da mão de obra, que pode ficar ociosa ou negligente. O capitalista cuida para que o trabalho seja realizado corretamente e que os meios de produção sejam utilizados de modo apropriado, a fim de que a matéria-prima não seja desperdiçada e o meio de trabalho seja conservado. Mediante a compra da força de trabalho, o capitalista incorpora o próprio trabalho como fermento vivo aos elementos mortos que constituem um produto e lhe pertencem igualmente. Dessa forma, o trabalho, que o Marx chama de vivo, ressuscita o valor morto presente nos meios de produção e na matéria-prima. O trabalho consome a matéria-prima e desgasta os meios de produção, mas essa perda anterior, na verdade, não é perdida. É como se o valor morto presente nos meios e objetos fossem transferidos, incorporados na nova mercadoria que o trabalhador produz. Esqueci de ligar a luz. Acho que ficou bem melhor. Eu precisava de mais espaço para colocar umas lâmpadas melhores que eu tenho, mas ficar montando e desmontando dá muito trabalho. Aí eu uso uma pequenininha que é mais prática. Eu sei que a imagem do canal já foi melhor. Um dia volta a melhorar, mas ficar montando e desmontando toda semana, na moral, não tenho paciência não. Vocês podem curtir a minha simpatia, meu carisma e, por que não, a minha beleza com essa lâmpada mais fraquinha. Aliás, falando em carisma, simpatia e, por que não, beleza, se inscreve no canal, já deixa seu like, por gentileza. Tô tendo um maior trabalhão aqui. Dá um prestígio para esse profissional de educação que tá fazendo uma empreitada nesse YouTube brasileiro. Tá fácil não? Tô com mal pouco tempo, dá esse incentivo, deixa seu like, se inscreve. Mais do que isso, me recomenda pro coleguinha. Tamo crescendo num ritmo mó bacana. Voltando, para facilitar, vamos pensar que demora 1 hora de trabalho para um trabalhador fazer esse livro. E para fazer as páginas demoram 2 horas e para fazer a tinta demora 1 hora. Então, nessa conta já foram 4 horas de trabalho envolvidos para fazer este livro. Mas ainda falta falar dos meios de produção. Para facilitar a nossa vida, vamos considerar que apenas uma impressora foi envolvida na produção desse livro. E a impressão durou 10 horas. Acontece que, para fazer essa impressora, são postas 100 horas de trabalho, pois é um equipamento complexo, que junta um monte de mercadoria e tal, então a impressora para ser montada já tem 100 horas nela. Além disso, a vida útil dessa impressora, ou seja, o quanto tempo ela consegue funcionar antes de se desgastar ao ponto de não ser mais funcional, é de 1000 horas. Uma impressora que demora 100 horas para ser produzida, funciona por 1000 horas imprimindo. Logo, se o livro tomou 10 horas de impressão, são 10 de 1000 horas de funcionamento dessa impressora, o que significa 1/100º de seu valor de uso. Mas esse desgaste da impressora não faz com que o valor da impressora suma. Esse valor é transferido para a mercadoria. Se a impressora gastou 1/100º de seu valor de uso, essa mesma quantidade de valor é incorporada na mercadoria. E se demora 100 horas para se fazer essa impressora, 1/100º de 100 é 1 hora. Logo, além das 4 horas já presentes aqui no livro, devido ao trabalho do trabalhador e ao trabalho envolvido na matéria-prima, a gente vai acrescentar mais 1 hora de trabalho devido àquilo que tinha contido no meio de produção que foi transferido para cá por causa do desgaste. Nesse exemplo, existiria então, nesse livro, 5 horas de trabalho humano abstrato socialmente necessário. Nessa visão, o desgaste da máquina não é uma perda de dinheiro do capitalista. O valor da máquina foi transferido para a mercadoria, não se perdeu o valor nesse processo. Enfim, essa análise tem implicações muito importantes para a teoria marxista, mas vai ter que ficar para o próximo vídeo. É isso aí, galera. Não esqueçam de dar o like. Dúvidas e correções, mandem aqui embaixo. Lembrem, vocês estão me ajudando a estudar para o mestrado, então se não entendeu alguma coisa, manda aí, porque ou eu não entendi, ou eu não soube explicar direito, e eu sou professor, então eu tenho que também saber explicar direito. Vocês me fazem um bem danado tirando dúvidas comigo. Me sigam nas minhas redes sociais, estou no Instagram e no Twitter, @salgadosocial, tudo junto. E galera, valeu!